Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sesquista Virtual. Nessa manhã de sábado, em que nós estamos dando início a essa programação que nós vamos chamar Vibrações de Paz em Família, que é um trabalho que, graças a Deus, está se concretizando, pois que há muito a gente desejava realizar. E eu tenho aqui comigo um amigo que vai estar conosco nesse trabalho. Para aqueles que estão acessando pela primeira vez, meu nome é Dora Rodrigues, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã da cidade de Parnaíba. Amo a doutrina espírita, adoro estudar a doutrina espírita, falar dela, sobre ela, e sempre que há oportunidade, a gente faz aproveitamento dessa oportunidade. E eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o meu amigo Moura Fé, lá de Picos, que agora vai se apresentar para nós, para que a gente possa iniciar a nossa programação. Bom dia, Dora. Bom dia aí a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, né, que estão conosco, estudando, vão estudar conosco também essa obra, nesse período que a gente vai trabalhar de forma, assim, bem prazerosa, essa obra que você vai já apresentar também, né? Então, assim, eu sou Moura Fé, para quem não me conhece, sou de Picos, Piauí, sou trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, e como a Dora fala, falar de espiritismo, né, conversar de espiritismo é sempre maravilhoso, é sempre uma bênção divina quando a gente estuda, quando a gente quer levar um pouco desse conhecimento para as pessoas que estão de forma presencial ou virtual, e esses mecanismos estão nos possibilitando nesse período em que a gente está passando de forma delicada, que é essa pandemia. E queremos deixar claro, né, Dora, que nós não somos doutores, né, de obras espíritas ou de espiritismo, nós somos aprendizes como todos os outros. E a partir do momento que nós formos trabalhar essas obras, também estamos estudando e buscando aprender junto com todo mundo. Então, sinto desde já convidado e façam a gentileza, né, de estar compartilhando, de estar seguindo o canal, curtindo o canal, se inscrevendo, para que esse trabalho possa crescer e a gente possa levar mais conhecimento e aprender mais com todos. É isso? Maravilha. Bem, amigo, como nós falamos, nós vamos dar início ao estudo da obra Jesus no Lar. Essa obra foi lançada em Pedro Leopoldo no dia 3 de outubro de 1949. 72 anos que ela está entre nós. Muitos sequer conhecem essa obra, já ouviram falar, mas nessa edição nova, aqui está o livro Jesus no Lar, um livro grandioso, como nós vamos ter a oportunidade de observar durante os nossos estudos, com 50 mensagens belíssimas para o nosso entendimento. Mas antes que iniciemos, eu vou pedir que o Moura Fé faça a leitura de uma oração do Espírito Neio Lúcio, que se encontra no livro Alvorada Cristã. Ok, Dora. Então, assim, gente, vamos ver essa oração, essa prece, porque nada mais justo que, estudando uma obra do Neio Lúcio, começar com uma mensagem psicografada por ele. Aliás, escrita por ele, psicografada pelo Chico Xavier. Então, nesse instante, quero convidar a todos para esse início de trabalho, para esse momento de reflexão, para que possamos, sim, entrar em sintonia, entrar em comunhão com Cristo, entrar em comunhão com a espiritualidade, que vai nos acompanhar durante todo esse trabalho, durante todo esse projeto divino, projeto maravilhoso, que é levar a palavra do Cristo para o seu lar, porque vocês estarão comigo, com a Dora e com Jesus no lar. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço e, Senhor, não nos deixe sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos o prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido.
Inspira-nos a coragem, sustando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos na defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguete da maldade e da indisciplina. Dirige-nos os impulsos para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvarmos, felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco, assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, vamos iniciar o nosso programa Vibrações de Paz em Família. Mas antes que a gente comece realmente a falar da obra, vamos conversar um pouco sobre o autor dessa obra, né? Quem é esse Neio Lúcio? Porque nós sabemos, como acabamos de dizer, que essa obra foi lançada há 72 anos, mas tem muita gente que desconhece essa obra, até mesmo no movimento espírita. Porque Neio Lúcio, na verdade, não é um espírito tão falado quanto Emmanuel, quanto André Luiz, quanto Joana de Ângeles, mas ele deixou obras maravilhosas para o nosso entendimento, para o nosso conforto, nosso esclarecimento, como essa obra que nós vamos estudar. Então, hoje, a gente rapidamente vai passar aqui algumas informações desse espírito para que a gente tenha noção de quem é esse amigo que veio nos trazer essas mensagens. Ele é autor de livros infantis e de mensagens. E, segundo algumas informações que nós encontramos na página da FEB e na Bíblia do Caminho, ele é antigo conhecedor do Espírito Emmanuel, né? E que, segundo também se encontra nessas páginas, Neio Lúcio se apresenta no livro 50 anos depois, que é um dos livros narrados por Emmanuel, e lá ele se encontra sob a alcunha de Cineio Lúcius, como sendo uma personalidade vibrante de cultura e generosidade, com tradições de nobreza e lealdade, sendo respeitado como um dos sagrados expoentes da educação antiga em seus princípios mais austeros e mais simples. Então, a gente vê que era alguém que já desde reencarnações anteriores já primava ali por um caminho de cultura, de generosidade, de lealdade. E, segundo ainda esse relato, no acervo desses serviços à coletividade, ele era muito preocupado com os escravos, né? E ensinava as primeiras letras aos filhos de seus senhores. Quer dizer, os escravos eram responsáveis por ensinar aos seus senhores. E também era responsável por muitas obras de benemerência social. Sabe-se ainda que ele mesmo e a neta querida Célia estimavam ensinar também os filhos dos escravos, porque os filhos dos senhores eram educados, mas os filhos dos escravos não. Então, a súplica de Neio Lúcio ao Senhor, quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, como consta no livro 50 anos depois, foi atendida com a oportunidade de reencarnação do seu grupo familiar, relatada no livro Renúncia. Então, aqui a gente está citando algumas obras que o espírito Neio Lúcio transitou nessas reencarnações. Como se Neio Lúcio, nessa obra Renúncia, nós não vamos falar sobre o conteúdo das obras, mas lá nessa obra Renúncia, segundo consta nessa informação, ele está reencarnado na personalidade de Jacques Duchesne Davenport, que é professor, que residia em antigo parque e que adquirira para a localização da sua escola de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos. Então, aí nós já vemos ele na personalidade de um educador. E, mais recentemente, nós vamos aí ter informações de Neio Lúcio, quando reencarnou em 1862 em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Agora, Dora, como educador. Oi? Só te cortando um pouco, né, diante desse Não, fique à raciocínio. vontade.
É interessante que a gente observa que o Neio Lúcio, desde o início, né, a partir dos livros que consta essas autobiografia dele aqui, ele já tinha esta veia, né, já trazia no seu espírito, embora ainda lá nos livros 50 anos, de forma bem rústica, ele já tinha esse perfil de educador, né? Ele já tinha esse perfil de estar ensinando, de estar levando aquelas pessoas, né? No caso, quando você fala aí que lá no livro 50 anos, quando ele veio como Sinéio, né, e como ele já também trabalhava a questão da educação com os filhos dos senhores e também com os filhos dos escravos. Então, ele já trazia, de certa maneira, aquela questão da educação. Ele já tinha esse perfil de educador para estar ensinando, para estar repassando, para estar ali levando a palavra de alguma forma no próprio lar, vamos dizer assim. Ele já levava no lar essas palavras, esses ensinamentos àquelas pessoas. E aí você traz novamente aí que ele vem reencarnando novamente, também como professor. Assim, a trajetória dele foi sempre para ensinar, para educar. A gente percebe que ele foi sempre um educador, ele tinha esse perfil, ele já tinha no seu perispírito, já trazia todas essas matrizes de espírito educador. Então, por aí a gente já se nota como essas obras traz questões valorosas. E até a que você vai falar naturalmente das obras mais atuais, né, que foram também livros didáticos, né, livros infantis, de certa maneira. Então, realmente é um espírito muito valoroso, traz consideração muito pertinente, tanto no âmbito espiritual, moral e educacional, né? Dê continuidade, Moura, a esse relato, por favor. Você parou aonde? Aqui no Joviano? Justamente no momento em que ele é reconhecido aqui, já em Barra Mansa. Isso, né? É verdade. Então, assim, aí o Neio, ele já se encontra aqui reencarnado em 1962, na Barra Mansa, aqui no Rio de Janeiro, novamente como educador, né? Como educador Arthur Joviano. E aí ele vem trazer, olha só como a espiritualidade já trabalhava, já fazia todas essas manobras, né? Porque é como diz lá no livro dos Espíritos, né? Na questão que agora me fugiu aqui, gente, me desculpem. Ele pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, né, em nossa mente, e aí ele responde: a espiritualidade, mais do que supõe, de ordinário, eles vos dirigem. E aí ele vem dizendo o que aqui? Olha só, ele encarna como educador, como Arthur Joviano, que era pai do Rômulo Joviano. Aí veja só quem era o Rômulo Joviano, chefe do Chico Xavier. Era nada mais nada menos que o patrão do Chico, né? Lá na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Então, aí a gente já nota que tudo já está se ligando. Chico já começava a criar um vínculo sem nem perceber com o Neio Lúcio, então ainda encarnado como Rômulo Joviano. Então, era um espírito sempre fiel ao ideal do ensino e da educação, como a gente já comentou aqui. Então, assim, ele já tinha todo esse processo pedagógico, educacional na sua veia, no seu espírito, e naquela época ele reforma todo o ensino primário de Minas Gerais, né? Ele contribui ativamente para essa formação, né, para essas novas diretrizes da educação, que começava a se iniciar essas mudanças ali no século XX, né, naquele programa de ensino, como ele relata autobiográfico aqui, pelo ano de 1906. Então, ele já trazia um método que buscava, de certa maneira, combater ao analfabetismo, né, e ensinar o maior número de crianças a ler e escrever, que era justamente o que ele fez lá em 50 anos depois, enquanto na condição ainda muito rudimentar, estava ensinando aos filhos dos seus senhores, né, aos filhos dos escravos. Então, ele já estava ali tirando o analfabetismo naquela época, e aí trazendo para o século XX, ele continua com esse mesmo trabalho iniciado em outras reencarnações. Isso é muito bonito, né? Muito interessante. E aí, mesmo depois de desencarnar, ele vai continuar com o Chico, dando essas pinceladas na educação, não é isso? E aí, assim, após retornar o mundo espiritual, quando ele volta para o mundo espiritual em 1934, o espírito Nécio Lúcio, ele ditou várias obras pelo Chico, né? Sendo que 6 delas fazem parte do catálogo da Federação Espírita.
Então, ele ditou várias obras, não foi apenas essas que nós conhecemos como as principais, vamos dizer assim, mas mais em evidência devido a ser pela própria Federação Espírita Brasileira, tem essa maior divulgação, tem essa maior facilidade de colocá-la nos celeiros espíritas, mas algumas obras são Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem do Pequeno Morto, A Vida Fala, volume 1, A Vida Fala, volume 2 e A Vida Fala, volume 3, né, que são essas fontes desconhecidas para nós, não trazemos aqui muitas referências desse legado, mas sim, com certeza foi excelente esse trabalho do Neo Lúcio, enquanto educador, enquanto trabalhador, que começava a despontar naquela época todo esse legado. Eu acredito que o Neo Lúcio não tenha, de certa maneira, ficado em tanta evidência como o Emmanuel, como o André Luiz e como outros que Chico trabalhou assim tão maravilhoso, pela forma, pela proposta de ensino que ele trouxe através de seus livros, que era mais uma proposta educadora, moralizadora. Enquanto que os outros mentores, ele trazia, de forma romanceada, na verdade, livros mais profundos, cuja filosofia, cuja ciência, né, estudos mais profundos trazia, de certa maneira, um certo desejo de conhecimento, uma busca mais resfriada, e que tantos trabalhadores, quanto o público em geral, se afinizava por querer conhecer os desconhecidos, né? Tramitar por as questões do mundo espiritual, que Emmanuel, que André Luiz faz tão bem, de forma profunda, na verdade, em suas obras, em suas séries, né, Dora? Maravilha, Moura. Vamos aqui agora, vamos colocar um slide aqui, da introdução dessa obra, apresentação, na verdade, de Emmanuel dessa obra, para a gente conversar um pouco sobre o conteúdo dessa apresentação e a gente entender bem a obra que nós vamos estudar. Então, vejamos. Deixa eu me tirar esse banner. Bem, como nós dissemos, a obra foi lançada em Pedro Leopoldo no dia 3 de outubro de 1949. 72 anos ela está fazendo. Na apresentação dessa obra, Emmanuel, prefaciando, diz que para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Você tem alguma coisa a comentar, Morafé, sobre esse slide? Eu acho interessante a forma como Emmanuel, na sua profundidade, ele já traz em apenas um parágrafo, né, digamos assim, várias vertentes, né, várias arestas de como Cristo é visto, né, pelos estudiosos. Porque muitos estudiosos, né, principalmente grande parte, não todos, não vamos generalizar, mas uma boa parte dos teólogos estudam o Cristo como o libertador, né? Como libertador sagrado, como um referencial sagrado, sempre na questão religiosa, sempre pautando questões de salvação. E aí ele vem trazendo aqui, mostrando que Jesus, além de tudo, também dentro da própria história, ele modificava o curso, porque Jesus era um político, né? Jesus era, além do político, do teólogo, na verdade também, ele trazia uma certa filosofia, ele trazia a ciência, ele trazia conhecimento e nuances infindáveis, né, que perante toda aquela multidão, ele tinha que falar por parábola, como ele trabalhou por parábola, devido à profundidade do seu conhecimento, né? A profundidade dos seus ensinamentos, que era muito providencial a todas as situações,
a todos os problemas, a todas as crises inquietantes de diversos indivíduos que transitavam, que o acompanhavam por onde ele passava, fosse uma mulher adúltera, fosse um cego, fosse um ladrão, fosse um comerciante corrupto. Então, assim, ele trazia assim, uma vasta, né, profundidade de conhecimento, de grandiosidades, que para você estudar Jesus, você tem que ir muito mais além desse líder religioso, dessa referência religiosa, que, infelizmente, nós temos essa concepção, né? Trazemos ainda essa concepção de que Jesus foi aquele que veio para salvar o mundo, morreu na cruz e ponto. Então, a gente tem que ver a grandiosidade que era este ser de luz, né? Que era esse ser magnífico ao qual nós temos que ter por referência. E aí, Emmanuel aqui ele vai dando uma situada historicamente em quem era Jesus, de forma bem simples, bem sutil, mas trazendo essa profundidade. Bem, então, já nos diz Emmanuel, na sequência, que, todavia, o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o formador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Então, aquilo que você falou, Moura, depois que nós percebemos a grandeza da Boa Nova, aí a gente começa a entender quem era realmente esse mestre de nossas vidas que esteve conosco. Não é só reformador de civilização, não, nem legislador de crença, não. Acima de tudo, é o renovador da vida de cada um, que foi o que ele fez ao contato com a mulher adúltera, com os cegos, os leprosos, com todas aquelas criaturas que ele renovou a partir do seu contato, a partir dos seus ensinamentos. E aí, quando a gente atinge esse ápice desse entendimento, como ele diz, a criatura no templo que ele orienta o modo de ser. Quer dizer, aí sim a gente começa a valorizar aquele ambiente que está nos orientando, nos conduzindo, nos encaminhando. No nosso caso, podemos pensar na nossa casa espírita, mas não é o primeiro templo para depois o Cristo. É o Cristo que nos dá esse entendimento do quanto é importante termos um ambiente de educação, de orientação espiritual para as nossas vidas, não é isso? Verdade. Continuando, vejamos o que nos diz Emmanuel na sequência. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, nós passamos a amar o templo que nos conduz, que nos orienta, mas não assim, esse amor não pode se restringir apenas a essas reuniões convencionais adorativas que a gente pratica, mas sim a orientação, o entendimento, o ensinamento que nós recebemos, porque a partir desses ensinamentos, Jesus passa a fazer morada em nós, passa a controlar as nossas paixões, olha que coisa linda, corrigir as nossas maneiras, a inspirar as nossas palavras. E com isso, o que acontece? Nós vamos modificando as nossas ações diante da vida, nós vamos nos transformando, nós vamos nos melhorando no nosso lar, na sociedade, no trabalho, na casa espírita, ou seja qual for o tempo religioso que a gente se encontre, porque o ensinamento de Jesus não se restringe a essas reuniões assim. Não é a gente ir toda semana para a reunião, tomar o passe e acabou ali, não. Nós vamos, nós recebemos o estudo, a orientação, o consolo, o esclarecimento, e isso vai modificando, vai transformando as nossas vidas.
E aí Jesus vai passando a fazer morada em nossos corações, né, Moura? Verdade, Dora. Isso justamente o que você está falando. E por essa introdução, nosso público que está nos acompanhando, eles podem ter basicamente uma ideia do que esperar desta obra, né? Do que esperar das leituras que nós vamos estudar, que nós vamos estar tentando trazer reflexões acerca dessa obra Jesus no Lar. Porque o que Jesus vai fazer no lar de cada um de nós é mostrar que as reuniões, como você próprio exemplificou aqui, falou nesse trecho, né, que elas não são apenas para adoração, que Jesus não é apenas para manifestações adorativas nos momentos de dores, nos momentos de aflições ali no reduto do nosso lar, no reduto daquelas pessoas que têm os seus altares em casa, que vão para as suas igrejas. Não é apenas para isso, né? No nosso santuário familiar, no reduto do nosso lar, onde Jesus está constantemente, ele vai trazer reflexões acerca de fatos do cotidiano, de situações do cotidiano que nós vivenciamos, que nós passamos e que precisamos, né, Dora, de certa maneira, trabalhar essa transformação moral, como controlando nossas paixões, né, corrigindo nossos defeitos, né, começando a lapidar algumas arestas imperfeitas, de forma que nós possamos, com Jesus, nos inspirar nesses ensinamentos eternos que são propícios ao nosso adiantamento, às nossas boas convivências familiares, seja no âmbito do nosso lar, no âmbito do trabalho, no âmbito da nossa casa espírita, ou da sua igreja religiosa que você esteja participando, porque nós vamos falar de Jesus, né? Jesus no lar, o programa espírita, mas não necessariamente que o nosso público não precisa ser todo espírita, não é, Dora? Falar de Jesus é para todas as religiões, então todo mundo pode estar nos acompanhando, participando, nos dando alguns feedbacks que espera que a gente melhore nesse trabalho, para que no futuro, né, e no final, nós tenhamos frutos produtivos desse trabalho. Então, Jesus no lar, o próprio nome já diz, Jesus no lar, vai ser maravilhoso a gente estar com Jesus todo sábado, 9 horas, conversando aqui, né? Tá certo. Olha, quando o evangelho penetra o lar, nos diz Emmanuel, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova e o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. É claro que essa obra foi escrita há 72 anos, quando ele diz há quase 20 séculos, né? E que o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro, porque hoje o evangelho já penetrou nos nossos lares, né? Nós já temos hoje a prática do evangelho no lar, e como nos diz Emmanuel, quando o evangelho penetra, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Porque se nós estamos estudando o evangelho, nós estamos nos melhorando, nos transformando, nos aproximando mais do Cristo, que sempre está próximo de nós, mas nós é que estamos afastados dele. Então, nós vamos ter nessa obra, justamente, algumas das lições do Senhor no ciclo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. É isso que essa obra vai nos trazer. Então, Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior que podemos aspirar, amor à fé. Esse nosso trabalho aqui de semeadores ativos de seu infinito amor, que é justamente o trabalho que nós estamos nos propondo nessa manhã. Trazer ao entendimento das pessoas essas passagens, esses ensinamentos, que são valiosos para a nossa vida. Por muito tempo, eu fiz o Evangelho no Lar com essa obra, porque eu tomei conhecimento dela há cerca de 25 anos atrás. Então, é uma obra maravilhosa, que, graças a Deus, estamos agora com a oportunidade de estudá-la capítulo a capítulo. Então, como bem disse Emmanuel,
O Neio Lúcio vai nos trazer lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso. E aí eu fiquei me perguntando, de onde esse Neio Lúcio retirou essas narrativas que ele traz? Porque não são narrativas inventadas. As narrativas que ele traz, o cunho do ensinamento, das palavras, é o mestre falando realmente, de onde ele tirou. E essa questão pode também chegar ao entendimento de muitas pessoas que, ao longo dessas histórias, assim, como é que ele chegou a esse entendimento que Jesus falou isso? Porque não está na Bíblia. A primeira coisa que as pessoas vão dizer, né? É verdade. E a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito. Mas, muito, muito, muito ele realizou. Muita coisa na intimidade entre os espíritos, entre os apóstolos. E ele vem trazendo essas narrativas. Então, essa curiosidade, quando nos chegou, nós lembramos da obra Boa Nova, Morafé, que tem um Humberto de Campos falando sobre essas escolas numerosas do evangelho que existem no mundo espiritual. Olha que coisa interessante. Verdade. Muito escolas do evangelho no mundo espiritual. E Humberto de Campos diz que é um discípulo humilde desses educandários de Jesus. E aí ele fala de algo interessante, que ele diz que o plano espiritual tem também o seu folclore. Ou seja, todos os fatos, todos os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, quer dizer, nós não tomamos conhecimento, não tem nada escrito, que foram praticados por seres desconhecidos. Não é o caso de Jesus, mas todos os fatos que Jesus vivenciou no convívio com aqueles apóstolos, com pessoas de vida simples, eles estão arquivados no mundo espiritual. Achei muito interessante essa informação quando eu li, porque diz que todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Sim. E nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então, esses ensinamentos, que não foram dados apenas para aquele grupinho reduzido dos apóstolos, mas que Jesus tinha a intenção de que aquele ensinamento se propagasse, porque ele sabia que ia se propagar, ele conhecia o meio que ele estava, ele sabia de como a humanidade iria se conduzir. Então, Jesus narrava aquelas parábolas, aqueles ensinamentos, e isso ficava registrado no mundo espiritual. Que coisa interessante, não é, Moura? Muito interessante mesmo, Dora, porque quando a gente lê não apenas essas obras que o Neio Lúcio traz, mas quando você pega também os livros do Emmanuel, toda aquela série, um dos últimos que eu li do Emmanuel, que foi Paulo Estevo. Quando você lê Paulo Estevo, por exemplo, é um livro profundo, é um livro histórico que você vai para aquela época, pelos requintes de detalhe, os detalhezinhos assim, menores, pequenos, que você começa a perceber, né, os locais, você começa a conhecer os locais, historicamente, sem ter estado lá. E aí você começa a visualizar na sua tela mental toda aquela época de Jesus, como se você tivesse sendo transportado para lá. Assim também é nos livros da Amélia Rodrigues, né, pelo Divaldo Franco, quando ela começa a falar, e o próprio Humberto de Campos, que você já citou, né, pelo Chico Xavier, quando ela começa a contar algumas passagens, aí você se transporta pelos requintes de detalhes, né, pelas detalhes que, como você falou, não foram repassados no Novo Testamento, na Bíblia, mas eles... Eu estava lendo no Amélia Rodrigues, Dora, para uma palestra, um texto da mulher adúltera. E aí, lá no livro da Amélia Rodrigues, ela traz detalhes que a gente não viu naquela passagem da mulher adúltera. Como, por exemplo, o que aconteceu com ela depois que ela saiu daquele momento, que Jesus a salvou, que ela foi embora. O que aconteceu? Para onde ela foi? Onde ela ficou? O que aconteceu com o adúltero, que não apenas ela? Então, assim, apenas eu abri essa aspa para a gente entender como a espiritualidade traz esses requintes de detalhes que era para nós desconhecido. E aí o Neio Lúcio também traz dentro da sua obra detalhes como esses, ilustrações, momentos, riquezas
né? Riquezas de conhecimento, e aí você diz, como é que ele traz isso? Ele não teve com Jesus o tempo todo, em todos os momentos, para trazer isso. Como é? Ele estava reencarnado agora, pouco tempo, poucos séculos atrás, digamos assim. Como é que ele poderia trazer tantos detalhes minuciosos, ricos de beleza, ricos de conhecimento? Aí, justamente isso que você está falando, né? Toda essa questão espiritual que já traz, esses educandários que tem no plano espiritual, essas oportunidades que tem desses arquivos para que eles possam, enquanto espíritos de luz, estar conduzindo esses ensinamentos para os que estão aqui na Terra e para os que estão no plano espiritual também estudar, né? Não é apenas nós que precisamos de estudo, né, Dora? Verdade. Eu lembrei, Moura, quando eu li a obra Memórias de um Suicida, de um momento que o Camilo Castelo Branco narra, em que ele se encontra numa escola de evangelho, estudando, se preparando para uma futura reencarnação, se curando do processo do suicídio, e que lá ele tem um professor, o Aníbal de Silas, que é um espírito que vivenciou com o Cristo, quando ele era criança, aquela criancinha que o Cristo colocou no colo, e que seguiu Jesus por muito tempo, ouvindo os ensinamentos, aprendendo com Jesus. E aí o que acontece? Nessa escola, o Aníbal de Silas vai ensinar para esses jovens sobre Jesus, vai falar sobre Jesus. E o Camilo narra que, à medida que ele vai narrando os fatos, eles vão vendo tudo aquilo numa tela translúcida que é colocada, como se fosse realmente Jesus naquele momento. É como se tudo aquilo se transformasse em real naquela tela, como se fosse uma tela cinematográfica. E ele que não conheceu Jesus, vai conhecer Jesus. E aqueles espíritos choram de emoção diante daquele momento. Então, você imagina o que a espiritualidade tem de recurso, e aí, estudando sobre essa questão, encontramos aqui na obra da Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, uma informação trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes, que vai jogar luzes sobre essa questão. Como é que eles têm acesso a essas informações, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes diz nessa obra que as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a grandiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol na Terra, ou pela vastidão do infinito. Então, existe esse recurso desse fluido universal, criador de tudo e de todas as coisas, que vai fazer com que tudo que aconteça no nosso plano material, no universo por inteiro, seja fotografado e arquivado, como ele diz, em suas indestrutíveis essências. A qualquer momento que aquilo for solicitado, ele vai reaparecer, vamos dizer assim, em luzes, em cores, em som, em cheiro, em tudo, como se fosse real. E aí ele diz que a história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito afora. E como a da humanidade, necessariamente a história de cada individualidade particularmente. E que rever, portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotográficas nas ambiências etéricas, não será para o espírito trabalhador tarefa muito rara. Então, para um espírito trabalhador, como nós já vimos aí o relato de Humberto Campos, agora de Neil Lúcio, estudando nas escolas do Evangelho, organizando essa estrutura de trabalho para trazer, reviver Jesus no nosso lar com seus ensinamentos, não é um trabalho muito difícil, não, porque eles têm acesso. Está tudo registrado no mundo espiritual e não há como, de maneira nenhuma, eles não acessarem. É livre, é arquivo livre, como se diz. Não é maravilhoso? É maravilhoso demais, a gente saber que nada se perde, né? E eu estava você falando agora esse trecho, eu me lembrei
do livro Mecanismo das Mediunidades, lá no capítulo 1, Ondas e Percepções, que ele fala o seguinte, ele diz que a Terra é um magneto, a Terra é como se fosse um magneto de gigantescas proporções, né? Ele é constituído, como ele diz lá, André Luiz, de forças atômicas cercados de combinações multiformes, que é um campo eletromagnético, né? Ou seja, de fluidos, né? Uma imensidade cósmica de fluidos magnéticos, que tem como base o fluido cósmico universal, ou seja, nós estamos dentro de um campo de fluidos, né? Nós estamos imersos dentro dos fluidos. Então, tudo que nós pensamos, nós jogamos no cosmos, no plasma, né? Em toda a essência do fluido cósmico universal. E aí fica registrado, né, Dora? Tudo que a gente pensa fica registrado nos fluidos. É o mesmo caso aí dessas memórias, né? Tudo que foi vivenciado ficou ali fotografado, ficou dentro do fluido cósmico universal, como ele diz, ficou disseminado no universo do fluido cósmico universal. Então, nós somos também partículas da criação divina, porque Deus criou dois princípios distintos, né? Princípio material, princípio espiritual. Nós, na condição de princípio espiritual inteligente, ser pensante, nós somos partícula da criação divina, também oriunda desse fluido cósmico universal. Então, ter acesso, né, a esse fragmento, a esses slides, vamos dizer assim, né, essas fotografias no campo espiritual, para um trabalho de luz, para um trabalho a ser desenvolvido, né, em prol do crescimento, com certeza isso deve ser fabuloso e, ao mesmo tempo, muito simples para espíritos que vão trabalhar com esse tipo de atividade. Então, é maravilhoso saber que tudo está arquivado e nos permite hoje, dentro da nossa concepção espírita, buscar esse aprendizado através desses entendimentos. Claro que para quem não é espírito, nós estamos falando aqui que ficou registrado, essas coisas todas, vamos dizer, olha, tem esses dois malucos aí falando que ficaram na época de Jesus, tudo registrado ali no plano espiritual. Morreu, acabou, gente. Morreu, acabou. Não tem nada disso, né? Mas nós sabemos que nada acaba com a morte, só continuamos a viver a verdadeira vida, né? Que essa é a falsa. Essa é o que nós estamos aqui buscando melhorar para viver a verdadeira vida do plano espiritual. Então, é mais do que justo que tudo que já vivenciamos em outras existências esteja gravado para que nós venhamos a relembrar. Como é que a gente poderia, de certa maneira, estar fazendo as pessoas que fazem as TVPs, né, revivendo todas as suas existências, embora façam as regressões mentalmente, mas onde é que estão esses arquivos mentais, né? Onde ficaria? Em que parte? Se eu volto a vidas que eu tive lá no século XV, no século X, onde é que ficam esses arquivos, né? Porque se estão na minha mente, no meu cérebro aqui, vamos assim dizer, ele ia sobrecarregar alguma coisa, né? Eu estou com todas essas memórias anteriores, vai sobrecarregar meu cérebro, vamos dizer assim. Mas não, são arquivos mentais, que de certa maneira fica aí nesse fluido cósmico universal, onde a gente tem acessibilidade, assim como a espiritualidade tem daquelas épocas maravilhosas, que nos permite rever através desses romances, dessas obras do Chico e de outros também médiuns, como o Divaldo e outros que estão aí, a Ivone, que trouxeram grandes lavras de material fabulosos, que muita gente desconhece, como também a do Nélio Lúcio, que nós vamos começar a trazer para esse público, não é, Dora? Se Deus quiser. Então, esse livro que nós vamos estudar, ele vem confirmar uma afirmativa de Marcos, no capítulo 4, versículo 34, que diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Vem nos mostrar que existia, sim, esse momento de particularidade, onde Jesus narrava as suas parábolas, que nada mais são do que narrativas alegóricas, que transmitem mensagens indiretas por meio de comparações ou analogias, que nos ensinam lições morais muito importantes. E aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, o subtítulo que por que fala Jesus por parábolas. E ali Kardec menciona Mateus, capítulo 3, versículo 10, 15,
que diz: E chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhe disse: Porque a vós outro é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concebido. Falo em parábolas porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. E aí Kardec, explicando essa fala de Jesus, ele diz que Jesus afirma aos apóstolos que falam por parábolas, porque aquele povo não estava em condições de compreender certas coisas. Infância da humanidade. Se hoje, né, amor, a gente tem tanta dificuldade de compreender, de entender, de aceitar certas verdades, imagina naquela época, né? Em que as pessoas, porque hoje assim, hoje nós temos muitos meios de acesso à informação, de vídeos, de livros, informação aí que muitas vezes, se a gente quiser se espiritualizar, não precisa nem de uma vinculação, de um rótulo. Mas, naquela época, eles eram desprovidos de tudo. Então, eles não tinham acesso a nada, não tinham conhecimento de coisas que Jesus fala. Então, naquele momento, nos diz o Kardec, que Jesus falou por parábolas sobre questões de maneira abstratas da sua doutrina, ou seja, regras de conduta, regras que todos deveriam compreender para poderem observar. Então, era o essencial para a multidão ignorante, porque as questões que desenvolviam o pensamento, isso ele guardava para os discípulos. Isso é muito interessante, viu, Moura? Sim, justamente. Sim. É verdade, Dora. E assim, além de ser interessante, nós sabemos que todo o conhecimento que Jesus deixou, a grande parte desses ensinamentos foi parábolas, né? Tanto que existe vários livros, tanto na doutrina espírita, quanto também acredito que em outras religiões, que venham estudar essas parábolas com maior profundidade, né? Tirando este véu da ignorância que não permite para muitos, digamos assim, esmiuçar e além, né, do que a letra, né, está querendo falar. Tentar tirar o entendimento de uma forma filosófica e não ali ao pé da letra, porque eram narrativas alegóricas, né? Eram narrativas que procuravam trazer de forma adequada àquele público, adequada àquelas pessoas, mensagens que indiretamente, né, que ele fazia aquelas analogias comparativas, mas que traziam profundas lições morais, que eram importantes e que transformavam os indivíduos e convertiam. Muitos nem precisavam, de certa maneira, estar ouvindo um conteúdo específico direcionado a si. Às vezes, ouvia o mestre falando para terceiros e ali se transformava, né? E ali se tocava, e ali se convertia a fala do Cristo, porque permitia essa essência. Então, realmente tinha esse proveito, tiravam esse proveito de todas essas lições, e o povo não estava preparado, ainda hoje, né? Ainda hoje Jesus é mal interpretado pelas suas lições. Ainda hoje Jesus é mal conduzido em alguns celeiros religiosos. Ainda hoje tem pessoas que, como eu vejo, né, muitas pessoas chegam a falar que Jesus, como é que eles falam? Não é que está ultrapassado, mas que não evoluiu. É algo assim, tem gente muito ignorante dentro da proposta do cristianismo, que não compreende realmente a essência das verdadeiras questões das parábolas. Tem pessoas que se atrelam muito à questão religiosa em si, tipo, vamos aqui fixado nos mandamentos que Moisés trouxe do decálogo, vamos ficar presos a esses decálogos, né? E não se permite ir além com essas parábolas que, de forma moralizadora, de forma transformadora, exprime o verdadeiro sentido das palavras que Jesus passou naquela época, mas que aquele público não conseguia ver, porque era ignorante, como você já citou, eles não tinham não tinham desenvolvimento cultural, alguns, não tinham um pensamento filosófico, um pensamento científico mais apurado para esse entendimento. E, moralmente, os discípulos em si, que Jesus havia escolhido, eles já traziam essa capacidade.
até porque eles seriam, né, os continuadores do trabalho do Cristo. Então, Jesus poderia falar melhor com ele a determinadas parábolas, que no primeiro momento eles também ficavam ali, meio receosos. Quando Jesus dizia o verdadeiro sentido daquela parábola, eles tinham uma compreensão mais profunda. Eles assimilavam e aceitavam com mais naturalidade, com mais rapidez. O que a multidão nem sempre fazia isso. Então, realmente, as parábolas eram narração perfeita para aquela época, perfeita ainda para hoje, que nós podemos trabalhar, e ainda hoje elas trazem uma profundidade que eu, particularmente, às vezes eu leio a parábola e aí tenho que ler de novo para compreender de novo, e eu fico buscando num parágrafo, buscar entendimento daquelas parábolas, né? Nós estamos conduzindo aqui no PIX, do nosso Centro Espírita Chico Xavier, Dora, o estudo do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Recomendo às casas fazerem esse estudo também. E o livro 2 e o livro 1, aliás, livro 2 e 3, né, que subdivide nas apostilhas, é só as parábolas em cima de Jesus. E aí ele vai falando das parábolas e a gente vê a profundidade filosófica, científica das parábolas, que ele vai tirando, né, ali de parágrafo a parágrafo, nós vemos uma outra visão das parábolas. Conseguimos ir além do que aquela leitura está ali, né, de forma moralizadora, de forma evangelizadora e, é claro, filosoficamente também, que é muito importante trabalhar essa filosofia no campo da espiritualidade, no campo da moralidade, né? É isso. E essas narrativas que o Ney Lúcio traz não estão relacionadas com as parábolas conhecidas. São narrativas que muitos desconhecem. Moura, antes que a gente encerre, eu vou colocar aqui alguns comentários. Quando você estava falando do livro Paulo Estevão, a Eunice colocou, verdade, Moura, Paulo Estevão é um exemplo de transformação grandiosa, transformação de um ser humano e que pode acontecer aqui na Terra. Até você respondeu para ela que a riqueza de detalhes e ensinamentos são fabulosos. A Vera está dizendo aqui, chegando agora, mas já vendo o maravilhoso conteúdo desse estudo. Obrigado, Vera, obrigada, querida. Aqui você pedindo para o pessoal compartilhar o vídeo nas nossas redes sociais. E aí eu lhe disse, dizendo, Dora, Jesus lhe fortaleça nessa luta de esclarecimento e de levar Jesus no lar, não só agora, com o estudo dessa obra maravilhosa, mas desde a criação do SESC Cristã. Querida, Deus nos ampare a todos os nossos trabalhadores, que são quem leva o SESC Cristã. E mais aqui, que o apoio de Jesus lhe conceda sempre mais encorajamento. Maravilha, vamos lá, com Jesus a gente... Todo fardo é leve, e a gente avança e a gente chega lá. Então, aqui, Moura, finalizando já o nosso estudo, nós já estamos no nosso tempo final, mais uma vez, Emmanuel confirmando que as parábolas de Jesus são grandes verdades que diziam respeito ao conhecimento moral dos homens e das consequências desse comportamento nessa e após a vida física. Jesus de Nazaré lançou sua sabedoria para todos os lugares e através do tempo. E as parábolas narradas por Jesus, na atualidade, necessitam ser interpretadas sob a visão da realidade atual. Olha aí. A gente precisa estudar essas narrativas e percebendo no hoje. E é isso que esse estudo vai nos trazer. Aqueles espíritos que estavam ali diante de Jesus apreensivos, com problemas, com dificuldades, e que no final do dia se reuniam com Jesus e iam falar das suas dificuldades, nós vamos nos identificar muito com o relato deles, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E mais, melhor ainda, nós vamos ter os ensinamentos de Jesus consolando e esclarecendo a todos aqueles que se encontravam na casa de Simão Pedro naquele momento, e vamos perceber que aquele ensinamento é para todos nós. Então, o domicílio de Simão Pedro vai ser aqui o SESC Cristã Virtual. Vai ser aqui a nossa plataforma no sábado pela manhã, aonde nós aguardamos vocês para a gente iniciar verdadeiramente. Olha aí o Fabiano, que já está conosco amanhã no programa Pensamento e Vida, que participa das leis morais. Ótimo estudo, Dora e Moura, parabéns, obrigado. A Luane aqui, as palavras de Jesus, embora escritas há 2 milênios atrás, são atualíssimas, verdade, Luane. Então, nós vamos, se Deus quiser, iniciar de verdade o estudo.
caso a caso. Agora, próximo sábado é que a gente vai iniciar. E se Deus quiser, vamos ter convidados para a gente ter uma discussão maior acerca do texto que vai ser lido. Moura, meu amigo, obrigado, viu, por você ter aceitado a tarefa, por estar conosco. Se Deus quiser, vai ser uma longa caminhada, mas vai ser maravilhosa, porque vai ser com Jesus, viu? Sim, é Jesus conosco sempre, Dora, como eu gosto de falar, né? Jesus conosco sempre, todos os sábados, 9 horas, todos os dias em nossa vida. E assim, gente, vamos tentar trazer para você, da melhor forma possível, né? Algumas reflexões acerca desse livro, Jesus no Lar, e o que a gente pede é apenas que vocês estejam conosco, estejam aqui conosco, que vocês divulguem esse trabalho. É um trabalho simples, é um trabalho amoroso, não é nada de profundo, cientificamente falando, sim, mas traz profundas, né, esclarecimentos, reflexões acerca das questões morais, né, das questões que Jesus trabalhava no cotidiano e que a gente vai ter a oportunidade de juntos estarmos estudando. Nós não vamos estar ensinando nem repassando, nós vamos estar estudando junto. Eu e a Dora aqui, vocês aí. Vamos tentar acompanhar os comentários para que a gente possa estar aqui discutindo um pouco. Tentar trazer convidados para que não fique centralizado apenas em nós dois, porque nós também temos limitações culturais de conhecimento. Então, a gente precisa que outras pessoas, muitas vezes, nos dêem um outro olhar em cima de um ponto que nós estamos achando que é aquele, não é, Dora? Às vezes alguém traz uma outra reflexão e, ó, isso aqui ele está certo. Então, vamos tentar agregar outros colegas para fazer uma discussão mais democrática, mais aberta, dentro da óptica espírita, naturalmente, porque o nosso propósito é esse, trabalhar espiritismo através de Jesus, através de Kardec e através de outras obras complementares. Então, divulguem esse trabalho nas suas redes sociais, divulguem no Instagram, no Facebook, compartilhe, convide os colegas para se inscrever no canal, convide os colegas para deixar o nosso like aqui no canal, porque a gente precisa desse engajamento aqui na página, para que a página possa crescer mais e a gente possa estar levando o espiritismo a todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, um bom final de semana, um forte abraço, sinta-se abraçado por Jesus, porque ele está aí, ele está aqui, ele está conosco, está Jesus no lar, ok? Antes que a gente encerre, eu vou passar aqui uma informação que é importante para todos nós. Amanhã, nós vamos dar continuidade ao estudo que realizamos aos domingos. Só que desta vez, nós vamos mudar o horário, vai ser às 20 horas, mudamos o nome, não é mais Papo Domingueiro, é Estudo Domingueiro. E amanhã, às 20 horas, nós vamos iniciar o estudo da obra Pensamento e Vida. Amanhã, o meu convidado vai ser o Fabiano. O Fabiano não vai ficar todos os programas conosco, vai ser amanhã, porque ele já faz parte das leis morais. Mas vocês estão convidados. Um estudo maravilhoso, se Deus quiser, estaremos juntos. E eu agradeço a todos os amigos que estão nos acompanhando, aqueles que vão ver esse vídeo depois, no seu tempo, no seu horário. Como disse o Moura, pedindo, repassem, divulguem. A proposta é maravilhosa. É Jesus no lar. E agora, antes da gente encerrar, eu quero aqui passar a programação que nós realizamos semanalmente no canal Sescrista Virtual, para que vocês possam, de repente, ter um conhecimento dessa programação e acompanhar. Até o próximo sábado, aguardamos vocês. Jesus no lar.